a gente tem entrevista exclusiva e nós vamos aproveitar essa entrevista. O braço direito de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, número 2 de Fernando Haddad, vai mudar de posição, vai passar a ser um atacante do governo dentro do Banco Central. Diretor de Política Monetária do BC. É ele quem vai ficar com essa vaga que estava despertando tanto interesse no mercado. Quem está lá com ele agora ao vivo é a Tainá Falcão. Eu já jogo para ela, a gente vai abrir essa conversa com você aí, princesa. Muito boa tarde para você. Boa tarde, secretário. Muito bom tê-lo aqui no 360. Chuta daí, minha artilheira, que eu vou me posicionar aqui para me somar a você nos questionamentos ao secretário. Boa tarde. Tá bom, Dani. Bom, obrigada pela entrevista, secretário. A gente quer muito falar do que vem para frente, do futuro do secretário no Banco Central, mas acho que a gente precisa se atentar também, secretário, pelo que o senhor está deixando, né? O seu legado, o senhor trabalhou muito no marco fiscal. Hoje, o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, falou um pouco sobre como esse texto vai ser mexido, das 13 excepcionalidades que devem ou ser adicionadas ou sair do texto, não ficou muito claro, da trava para os gastos públicos, né? Quando o governo não conseguir cumprir o superávit primário. Então, eu queria entender o que já está acertado, azeitado na relação da Fazenda com o Congresso em relação a esse texto. Bom, boa tarde, obrigado, Tainá, obrigado, Dani. Se eu pudesse caracterizar uma das questões que eu acho que foi muito produtiva nesse período aqui, é justamente a parceria que a gente teve com o Legislativo desde o primeiro momento, né? Acho que o ministro Fernando Haddad comentou isso, de que a gente deve toda a transição que foi feita e a viabilidade hoje, não só do governo, mas do Estado brasileiro, porque se a gente não tivesse tido uma PEC da transição, a gente teria aquilo que a gente chama de um fechamento, de um shutdown do governo, e isso foi possível graças às duas casas, que eu aqui agradeço no nome das duas presidências, né, do presidente Pacheco e do presidente Arthur Lira. Então, nesse sentido, também todo o diálogo que foi feito com o presidente Arthur Lira e com o deputado Cajado, a gente sentiu uma intenção de fazer um debate absolutamente republicano, transparente, no intuito de melhorar e produzir o melhor efeito possível, pensando no arcabouço não como uma legislação que vai ser vista para um governo, mas para o Estado, para alguma coisa que vai durar mais tempo, né? Então, a gente não teve acesso ao texto final, mas eu deposito muita convicção na boa-fé de todas as medidas que estão sendo tomadas ali, conduzidas pelo Cajado. Agora, jogando um pouquinho adiante também para o que virá na sua condução da Diretoria de Política Monetária no Banco Central, vamos olhar para a repercussão disso. Muita gente dentro e fora do governo tem tratado, e o senhor também tem já se posicionado sobre o assunto, né, como um período de transição para o senhor assumir futuramente a presidência do Banco Central na vaga do Roberto Campos Neto em 2024, né? Vai ser um período que vai ser observado com lupa pelo governo, pelo PT, pelo mercado, pelo presidente da República. Então, minha pergunta é: o quão alinhado o senhor nessa cadeira vai estar com o presidente Lula e com as ideias que ele defende? E, claro, hipoteticamente, se o senhor aceitaria, caso seja de fato o desejo do presidente da República, assumir a cadeira de Roberto Campos Neto futuramente. A primeira coisa, assim, eu fico honrado com a indicação do presidente Lula para um posto tão relevante como diretoria de política monetária e com a confiança que tanto o presidente Lula quanto o ministro Fernando Haddad depositam em mim mais uma vez. Então, para mim é um privilégio, é um prazer poder estar sendo indicado, né? Obviamente que a confirmação ainda fica pendente da aprovação do Senado e da CAI, então simplesmente eu fico honrado pela indicação, mas está tudo ainda a ser submetido à aprovação da CAI, né? E como eu conversei tanto com o ministro quanto também com o presidente, assim, eu não vim aqui para o setor público para pensar em qualquer plano de carreira pessoal, né? Eu vim aqui porque eu pretendo poder colaborar com um projeto de sociedade, né, que está aqui sendo colocado em prática pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad. Então, a todo momento eu disse que estaria disponível para jogar na posição, para usar aqui uma metáfora futebolística, que o presidente entendesse, que o ministro entendesse, que eu pudesse colaborar mais, desde que eu me sentisse minimamente confortável a ocupar a posição. Então, hoje a posição é essa, né? Fui indicado ainda para ser submetida à CAI para a Diretoria de Política Monetária. Dani. Tainá,
Secretário, impossível não falar da repercussão, né? O mercado sempre dando esses sinais trocados e é interessante porque o senhor veio dele, né? O senhor conhece essas pessoas verdadeiramente, mas aparentemente sua indicação não foi tão bem digerida. Tem essa ideia de que, nossa, vai ser uma pessoa que vai trabalhar com menos afinco para manter a inflação, a meta da inflação, da forma como está hoje. Como é que o senhor recebeu essa reação e o que o senhor acha que é preciso fazer para tentar mitigar ou melhorar de uma vez as relações do governo com vou usar aqui a expressão, né, a Faria Lima, com o mercado financeiro? Eu acho natural que existam opiniões sejam emitidas das mais diversas. Acho até que o projeto do governo do presidente Lula também envolve isso, conseguir ter uma sociedade democrática que permita o debate e a diversidade de ideias, né? É preciso sempre no mercado financeiro fazer um pouco de diferenciação entre aquilo que está sendo comentado e dito, e absolutamente de maneira legítima, e o que está acontecendo com os preços no mercado, né? Então, assim, do ponto de vista de preços do mercado, realmente o ministro Fernando Haddad fez um anúncio com o mercado aberto no meio do dia e sem grandes sobressaltos, nada que preocupasse ali, né? É natural que existam pessoas que têm uma predileção, uma preferência, uma inclinação para uma política específica ou uma inclinação política econômica específica, que tentem fazer posicionamentos para tentar induzir, né? Para tentar fazer política, né? E induzir para algum tipo de direção. É absolutamente normal. Mas, como já foi dito, seria estranho se tanto o presidente quanto o ministro Fernando Haddad fizesse uma indicação com alguém ou de alguém que não tem afinidade, né? Seria muito, muito estranho. Acho que o que está sendo feito é o que preconiza a própria legislação hoje da autonomia do Banco Central, que são indicações feitas pelo presidente da República e vai ser assim que vai acontecer. Eu acho absolutamente lógico e natural que cada presidente vai indicar os diretores com quem ele tem maior confiança. Gente, o homem que está aqui conosco é uma peça central no xadrez para o futuro do próprio governo Lula, né? Então, assim, muito de qual vai ser e quais as possibilidades, inclusive, do amigo e chefe dele, Fernando Haddad, se firmar como provável sucessor aí, vai depender do trabalho dele. Então, a gente vai conversar sabendo o que ele é, uma peça importante. Nosso time inteiro aqui. Vem para cá, Fernando Nakagawa. O Gabriel Galípolo está nos ouvindo, a Tainá Falcão está com ele lá, o Naka pega a bola aqui. Em seguida, Tainá, você já volta direto aí no estúdio, porque a gente ainda tem Renata Agostini para falar com ele. Naka. Obrigado, Dani. Secretário, eu queria te ouvir sobre dois aspectos importantíssimos, temas para o qual o senhor vai trabalhar, caso seja aprovado seu nome no Senado, sobre inflação e sobre juros. Primeiro, há inflação de demanda hoje no Brasil, secretário? E a segunda questão é, o juro neutro no Brasil subiu ao longo dos últimos trimestres? Boa, Naka, tudo bem? Bom falar contigo. Eu acho assim, primeiro seria pouco adequado eu começar a dar algum tipo de pitaco sobre política monetária, sendo que a indicação ainda está passível de aprovação pelo Senado e pela CAI, né? Mas o que eu acho que eu posso dizer da relação da política monetária e da fiscal, dado que eu estou aqui no meio do caminho, né, entre a transição aqui, é que desde o início o ministro Fernando Haddad tem demonstrado uma preocupação com algo que acontece já há algum tempo no Brasil, que é a política monetária e a política fiscal andarem em caminhos distintos, quase opostos, né? Algum tipo de tentativa de compensação da política monetária com a política fiscal, o que costuma dar um resultado não bom, né? Nem um jogo de soma zero, algo pior do que um jogo de soma zero quando você tem essas políticas concorrendo para direções opostas, né? O que a gente vem assistindo desde o início do mandato do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad existe um ceticismo, ou existia um ceticismo legítimo por diversos agentes do mercado sobre as propostas que foram apresentadas, mas desde o início a gente vem vendo o ministro Fernando Haddad vencer esse ceticismo através de prática, não simplesmente de discurso, mas da prática. Então, quando foi anunciado inicialmente que não se ia cumprir um déficit primário de mais de 2% do PIB, houve um ceticismo. Hoje, quando a gente olha para os preços de mercado, para as projeções de mercado, quase todos já convergem para aquela projeção que o próprio ministro Fernando Haddad fez quando apresentou o programa de recomposição da base fiscal do país. E assim foi com a reoneração dos combustíveis, assim foi com decisões, muitas vezes, no judiciário sobre alguns tipos de renúncias fiscais, assim foi com o arcabouço fiscal. E tudo
isso, como a gente volta a olhar para os preços, vem produzindo um cenário onde o patamar do câmbio melhorou, ou seja, o real se apreciou, os juros longos vêm caindo de maneira sistemática, né? Então, tudo isso proporciona um cenário mais fácil para que o Banco Central possa ir analisando as expectativas e analisando os preços de mercado e possa inaugurar um ciclo de baixa a se conformar esse cenário. Então, eu acho que o trabalho do ministro Fernando Haddad tem sido de tentar proporcionar um ambiente para que a gente possa ter um ciclo de convergência dessas duas políticas, monetária e fiscal. Secretário, vou pegar daqui, depois a Renata Agostini tem outra pergunta. Eu quero insistir no ponto de alinhamento com o que pensa o presidente da República, eventualmente o PT e o Planalto, né, em relação ao que espera, né, o PT, o Planalto e o presidente em relação à sua chegada no Banco Central. Eu insisto, né, qual que será a sua missão em frente a essa diretoria de política monetária? E se abrir divergência nos votos do Roberto Campos Neto, trabalhar por uma maioria e pela redução, como quer o presidente da República, das taxas de juros, é uma possibilidade? Eu acho que a missão é justamente essa que eu estava comentando antes, né? É tentar ser um facilitador dessa convergência da política monetária com a fiscal, né? Eu acho que o ministro Fernando Haddad disse desde o início, faria muito pouco sentido você querer formar uma bancada, né? Um bloco de oposição dentro da diretoria do Banco Central. Isso não colaboraria para o bom andamento da gestão da política monetária. Você permaneceria com uma bancada em minoria, não teria um resultado prático efetivo positivo, pelo contrário, poderia ter um resultado negativo, né? E aí é sabido que eu tenho uma boa relação com a diretoria do Banco Central e, em especial, com o presidente Roberto Campos. Estou, acho que, entre as pessoas que mais dialogam com ele dentro do governo. E acho que a intenção, ao escolher uma pessoa que tem um bom diálogo com ele e também tem grande empatia e grande afinidade com o ministro Fernando Haddad, é que para que eu possa tentar ser um facilitador nesse diálogo para que essas duas políticas possam concorrer no mesmo sentido. Secretário, deixa eu trazer Renata Agostini. O senhor conhece, ela está em Brasília, pertinho do senhor. Com você. Como vai, secretário? Eu gostaria mesmo de perguntar para o senhor se o senhor já estivesse no Banco Central desde o ano passado, quando que o senhor já teria votado para baixar a Selic. Mas eu desconfio que o senhor não vai querer me dar essa resposta. Então, eu queria ouvir, se o senhor quiser, fique à vontade, mas queria ouvir sobre meta de inflação, porque há um debate alimentado até pela equipe econômica de se é o caso de mexer nas nossas metas de inflação, até no sistema, né? O ministro Fernando Haddad fala de mudar mesmo a lógica. Na visão do senhor, mexer na meta de inflação facilita ou dificulta o trabalho do Banco Central? Porque tem gente no mercado que diz que pode ter um efeito reverso, né? Acabar dificultando a vida do Banco Central. E todo esse debate que houve sobre meta de inflação, que eu acompanhei aqui nesses meses que eu estou no Ministério da Fazenda, em nenhum momento ele foi colocado de uma maneira casuística para tentar ver como é que você poderia fazer algum tipo de alteração que fosse interferir para ter algum tipo de objetivo específico, né, na taxa de juros. Mas sim uma discussão que ela é contínua e envolve o Banco Central, e envolve o Ministério da Fazenda, agora também o Ministério do Planejamento, com técnicos que acompanham a literatura para estar a todo tempo analisando quais são as melhores práticas que existem de outras autoridades monetárias ao redor do globo e estar constantemente atualizando qual é a prática dentro aqui da autoridade monetária brasileira, né? Isso envolve várias questões, né? Envolve entender quais são os parâmetros que estão sendo colocados lá fora, envolvem entender quais são os níveis de indexação que a economia brasileira passa a ter a partir de certos patamares de inflação. Então, está acompanhando a literatura e a prática internacional para entender como, de maneira permanente e recorrente, se está atualizando o arcabouço, por falta de uma melhor palavra, essa palavra está ficando cada vez mais famosa, do arcabouço para a prática da política monetária. Então, no nível que eu participei das discussões, em nenhum momento isso foi colocado mirando um objetivo específico, casuístico de curto prazo. E sim uma discussão que, quando eu cheguei aqui, eu percebi que ela é absolutamente permanente. O Banco Central tem técnicos muito bem qualificados que fazem essa discussão de maneira profunda e contínua para estar olhando quais são as melhores práticas ao redor do globo.
Bom, secretário, para a gente finalizar... Opa! Não, amor, eu ia te devolver mesmo. Eu queria só fazer um comentário antes de me despedir, porque hoje a gente estava analisando a ata do Compom, no grupo que a gente discute aqui as prioridades do 360, né? E aí eu falei, nossa, virou um cabo de guerra, que parece que ninguém quer dar um passo atrás, né? O Naka falou, realmente, mas também agora a gente virou especialista de análise de comunicação de ata, né? Tomara que o senhor se porte mesmo, ou consiga trazer esse ambiente um pouco mais ameno. A Tainá encerra a conversa com o Galípolo lá de Brasília. Eu já quero me despedir e deixar aqui a porta aberta para o senhor, quando quiser voltar, claro, sempre muito bem-vindo na CNN e no CNN 360. Secretário, boa tarde. Tainá, com você eu fecho. Última perguntinha, Dani. A assessoria já está me fazendo sinal aqui que ele precisa ir. Mas, enfim, antes de você se despedir até do seu cargo, secretário, você acompanhou aqui a elaboração de várias propostas, né? Algumas já mais encaminhadas, o caso do marco fiscal, a MP do CARF, a tributária, né? Que começa também a ganhar corpo. Agora, há uma dificuldade aí, puxando sardinha para o meu lado, que cubro política, né? De articulação hoje no Congresso. Até aqui, a Fazenda é muito elogiada nos bastidores pela capacidade mesmo de diálogo com os congressistas. O senhor está mais otimista ou mais realista em relação à aprovação dessas matérias? E qual o senhor considera que terá maior dificuldade? Eu realmente vou ter muita dificuldade de apontar alguma visão mais pessimista ou crítica, porque a relação que eu tive com o Legislativo foi a melhor possível. A relação com o presidente Pacheco, com o presidente Arthur Lira, com os senadores, com os deputados foi muito boa e sempre contando com a orientação do ministro Padilha, que tem ajudado muito, nos guiado, sempre participando ativamente. Então, assim, do ponto de vista de onde eu alcanço enxergar, que é a pauta econômica, tem sido as conversas mais transparentes, claras possíveis ali. Então, eu estou otimista, eu estou bastante otimista sobre a perspectiva desses projetos avançarem, porque eu acho que desde o início o que o ministro está tentando fazer é um debate à luz do sol, da maneira mais pública e republicana possível. E por isso mesmo, eu aqui, nesse período final aqui, eu tenho tentado agradecer sempre à imprensa e a vocês aqui da CNN em especial, porque essas oportunidades desses espaços que vocês dão para a gente, sem eles a gente não ia conseguir completar ou ter um processo democrático na sua plenitude. Né? Se a nossa intenção é conseguir comunicar e transmitir para que a sociedade possa entender e escolher quais são as decisões que estão se fazendo sobre de quem nós vamos cuidar com as despesas fiscais, de quem nós vamos cobrar com os tributos, né? Ter essa capacidade de que vocês têm de conseguir comunicar isso, dar esse espaço para a gente, vocês traduzirem o que nós estamos dizendo, tem sido absolutamente essencial, não para apoiar nem para criticar uma medida A ou B, mas para que a sociedade possa compreender, ter clareza e a gente poder realmente fazer do orçamento um pilar da democracia. Obrigada pela entrevista, pela disponibilidade do seu tempo. Dani. Obrigada, princesa. Bom trabalho para você em Brasília, para o Galípolo também.